Boa tarde, queridos amigos e amigas. Estamos juntos nessa tarde para fazermos um estudo sobre a oração dominical. Esse estudo ele está no livro Boa Nova, capítulo 18, e é uma passagem belíssima de Jesus para todos nós. Então vamos lá. A oração dominical. Curada pelo Mestre Divino, a sogra de Pedro ficou maravilhada com os poderosos recursos do Nazareno humilde. Primeiramente, nós vamos voltar um pouquinho aqui atrás e vamos lembrar que nesse momento, nessa situação aqui, a sogra de Pedro estava com muita febre. Ela estava doente com muita febre, ardendo em febre, diz a palavra. E aí, Pedro vai procurar Jesus para ajudar a sogra dele a melhorar. E aí, Jesus vai até a sogra de Pedro e abençoa ela. Ela se levanta e não está mais com febre, não está mais com nada. Ela está bem. Bom, aí o que acontece? Ela melhorou, né? Ela melhorou e aí ela vai refletir sobre a cura que Jesus fez para ela. Ela vai refletir, mas como é que pode isso? Né? Jesus fazia parte ali tinha participação na família, né? Jesus estava ali junto de Pedro, Jesus estava ali sempre mais ou menos presente junto a essa família. Mas a sogra de Pedro, ela nunca tinha prestado atenção realmente quem era Jesus. E qual era o papel de Jesus ali naquele contexto? Então, quando ela é curada por Jesus, ela fica maravilhada. Com o quê? Com os poderes ocultos do Nazareno humilde que falava em nome de Deus. Então, para ela, Jesus era assim, era um pregador, alguma coisa assim. E ela é curada justamente por Jesus, e a partir dali, ela começa a vislumbrar outras coisas em Jesus. Então, certo dia, ela chama Pedro, que é o genro dela, e vai conversando com Pedro. Olha só, Pedro, né? Jesus, ele tem muita condição. Olha o que ele fez, ele me curou, né? Ele tem muita condição, muita possibilidade. Por que de repente você não pede a ele para nos ajudar? De repente, ele consegue que a gente tenha uma vida melhor, que a gente tenha uma casa melhor. A gente vive uma situação tão apertada, Pedro. Fala com ele, fala com Jesus. Né? Jesus de vez em quando está aí conversando com você, você está junto de você, fala com ele. E aí, Pedro fica muito desconfortável. Mas sabe como é que é? Sogra é sogra, né? Então, a sogra de Pedro conseguiu convencê-lo. E conseguiu convencer também a esposa de Pedro. E aí, chamou o genro, né? E foi lembrando a Pedro de toda a dificuldade que eles traziam na vida deles. E Pedro, pescador simples, foi tentado em seus sentimentos humanos. Olha que coisa interessante. Até aquele momento, ou melhor, até um pouquinho antes da sogra de Pedro ter sido curada por Jesus, a vida deles estava calma, tranquila, enfim, correndo naturalmente como sempre foi. A partir do momento que a sogra de Pedro é curada, ela percebe a condição de Jesus, ela percebe que Jesus pode fazer o que ele quiser, pode fazer milagres, e ela começa a falar no ouvido de Pedro. Olha só, né? Vai falando lá da situação, das possibilidades de Jesus, fala dos poderes prodigiosos de Jesus. Então, Jesus podia tudo.
E Pedro, pescador simples e generoso, estava se sentindo, inclusive, constrangido. Pedro estava muito constrangido, porque não era esse o interesse de Pedro. Pedro queria estar junto de Jesus. Pedro queria aprender tudo que Jesus pudesse ensiná-lo. Pedro queria se tornar, sim, um apóstolo de Jesus. Embora ele nem cogitasse isso naquele momento, né? E, vamos lá. Pedro refletiu que Jesus era um mestre e que nunca desprezava qualquer ensejo de ensinar. Aí Pedro chega perto de Jesus e pergunta: Senhor, Deus ouve as nossas preces? Aí Jesus olha para ele e fala: sim. Deus ouve as nossas preces? Sim, Deus ouve as nossas preces. Todos os seres, Deus ouve as súplicas, né? E aí Pedro pergunta: então por que tamanha diferença na sorte de cada um? Querendo dizer assim, eu estou pedindo uma coisa, o outro está pedindo outra coisa, mas aquilo que eu estou pedindo eu não consigo, e o outro consegue o que ele quer. Será que realmente Deus ouve as nossas preces? E aí Jesus continua falando para Pedro: não tenha dúvida, todas as nossas orações são ouvidas, não tenha dúvida. Entretanto, se Deus ouve as nossas súplicas, se ouve de todos os seres, por que tamanha diferença na sorte? E aí ele diz: por que eu sou obrigado a pescar para prover a subsistência, quando Levi ganha um bom salário dos impostos com a sabedoria dos livros? Interessante, né? Essa pergunta ainda é atual. A grande maioria da humanidade, nós ainda sentimos assim. Por quê? Por que eu tenho isso e o outro tem aquilo? Esse ainda é o pensamento de uma grande maioria de nós, né? E aí Pedro vai falando, né, que a esposa dele fica lá fazendo uma horta, trabalhando, tudo isso, plantando lá as verduras dele. E que Joana de Cusa é uma mulher rica, tem muitos filhos, tem muitas servas, tem muito tudo e não precisa fazer nada. E aí Jesus vai falar para ele: qual é a coisa mais importante? É cuidar de legumes e verduras ou tomar conta de meninas, orientá-las, ajudá-las, fazê-las estudar e se desenvolver? Então Jesus já vai trazendo aí, né, a importância do trabalho de cada um de nós. Porque essa lição, embora seja representada pela figura de Pedro através das lições de Jesus, essa lição também é nossa, também é para nós, não é? Não podemos esquecer. E aí, mais adiante, o discípulo Pedro, né, foi ouvindo aquelas explicações de Jesus, aquelas explicações coerentes, né? Aquelas explicações coerentes. E aí, em tudo, elucidou Jesus: a oração deve constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Porque se a gente ficar muito preocupado, poxa vida, eu estou pedindo tanto a Deus um carro novo, meu vizinho está ali com um carro novinho e Deus não ouve o meu pedido. Não é isso, não é para ser assim. Esse não é o meio e nem o recurso, porque nós vamos conseguir alcançar aquilo que couber a nós. Aquilo que couber a nós. E aí, nesse momento, né, Jesus fala: nesse intercâmbio incessante, as criaturas vêm apresentar ao Pai o segredo das íntimas aspirações, seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Esses somos nós, né?
Cada vez que a gente tem uma decepção, cada vez que a gente não consegue alcançar alguma coisa que a gente queira, a gente fica mesmo com essas dúvidas, com esses amargores e tudo mais. Deus nos concederá a sua luz, mas é necessário que nós cultivemos a prece para que essa luz se torne um elemento natural da nossa vida, como a respiração, que é indispensável e que nós conhecemos como meio seguro de nos identificarmos com o Pai. Então, o que Jesus vem falando aqui pra gente? Que meio seguro é esse? A prece, a oração. Esse é o momento mais importante, né? O momento em que Jesus vem nos mostrar a necessidade da oração. E hoje em dia, né? Vamos deixar Pedro lá atrás, vamos deixar tudo isso. Vamos pensar no hoje, no agora. Nós estamos aqui no nosso aprendizado, na nossa abençoada doutrina espírita. Estamos lutando para internalizarmos todo esse conhecimento, todo esse amparo, toda essa orientação que Jesus, através dos bons espíritos, trazem para a gente. E nós sabemos, já temos a consciência de que a base mais segura, a sustentação mais óbvia, mais clara para nós é a oração. Tem até uma frase muito singelazinha que diz assim: ora que melhora. Então, o que Jesus reforçou para Pedro? Sim, que se Pedro buscasse através da oração o equilíbrio, a ajuda, e se a gente parar de buscar as coisas mundanas, aquilo que nos preocupa há milênios às vezes, e buscarmos através da prece o nosso amparo, o nosso roteiro, com certeza nós seremos e estaremos mais felizes. Embora a luta da vida continue sendo grande, embora as dificuldades continuem presentes, não esqueceremos que sim, Jesus está conosco. Ele nos ampara, Ele nos sustenta, Ele nos dá aquilo que nós precisamos no momento para o nosso bem, para a nossa felicidade. Então, decorridos alguns dias, Jesus estava a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece. E Simão, Pedro, observou: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. E o que tens pedido a Deus? Interrogou Jesus, sem se perturbar. Tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Jesus contemplou longamente o discípulo, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização de uma obra evangélica. Ou seja, Jesus analisou bem Pedro, né? Jesus analisou bem o coração de Pedro. Pedro, quando orares, pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece, inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. O apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver afinal compreendido. E um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida,
adiantou-se para Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo-os então em círculo, e como se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Elevando seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: venha a nós o teu reino. Dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor, acentuou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, diante dessa leitura tão sublime, diante dessa leitura, desse estudo tão magnânimo, que nós possamos meditar, continuar meditando, que nós possamos buscar esse livro, com certeza que nós temos, Boa Nova, que nós possamos buscar esse livro outra vez, para ser a nossa bússola, para ser o nosso sol, nesse momento tão importante da proximidade do Natal de Jesus. Essa lição, ela é a lição intensa, pura, límpida, bela, valorosa, para que nós possamos meditar com a chegada do Natal, com a aproximação do Natal, que nós possamos meditar bastante, que nós possamos refletir bastante e que nós possamos atrair para nossas mentes e corações a vibração, sim, de Jesus, a vibração do Natal de Jesus. Que nós possamos também vibrar, espalhar, espargir para todos os cantos da terra, para todos os lugares difíceis, dolorosos, tristes, enfim, possamos irradiar também com nossos pensamentos e nossos sentimentos a vibração do amor, da luz, da presença de Jesus junto a todos. Que Deus nos abençoe, que todos nós tenhamos um Natal de paz, um Natal de alegria, um Natal de felicidade, um Natal de Jesus, para todos e todos e todos. Que assim seja. Graças a Deus.